Olá, vamos atualizar as principais notícias do Brasil e do mundo agora no Hora News, que você também acompanha na Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. Pelo menos 11 quiosques pegaram fogo no começo da tarde desta segunda-feira na orla da praia da Enseada, em Guarujá, no litoral de São Paulo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, apesar da quantidade de quiosques incendiados, ninguém ficou ferido. 3 viaturas foram deslocadas ao local para conter as chamas. Segundo informações da corporação, o fogo se alastrou para vários quiosques que ficam nas proximidades da Rua Argentina. O Corpo de Bombeiros deve investigar nos próximos dias o que causou o incêndio. O novo ministro da Educação, Renato Giannini, tomou posse hoje. A presidente Dilma deu boas-vindas ao professor e falou sobre o regime de partilha do pré-sal que irá financiar a educação no país. Dou boas-vindas ao ministro e professor Renato Giannini Ribeiro. Confio que não faltará a Renato Giannini Ribeiro a dedicação necessária e também confio que não falta competência para conduzir o Ministério da Educação. Desejo-lhe também muita sorte diante dos enormes desafios que ele vai liderar o enfrentamento. Não é coincidência que, à medida que cresce a produção do pré-sal, ressurjam ainda algumas vozes que defendem a modificação do marco regulatório que assegura ao povo brasileiro a posse de uma parte das riquezas. Nós não podemos nos iludir. O que está em disputa é a forma de exploração desse patrimônio e quem fica com a maior parte. Em última instância, quem fica com a maior parte, as centenas e centenas de bilhões de reais, será a educação e a saúde do nosso país. E é isso que está em questão quando olhamos a discussão estritamente no caso do pré-sal, se o modelo é de partilha ou é de concessão. Se for de concessão, todos os benefícios de quem extrai petróleo fica para quem extrai. Se é de partilha, é dividido com o Estado. Daí provém o fundo social, o aumento do fundo social e também dos royalties. Por isso, eu tenho certeza que a luta para a recuperação da Petrobras, que está em curso, eu falo tanto a luta quanto a recuperação, é minha, é do meu governo e eu tenho certeza interessa a todo o povo brasileiro. E ao assumir o cargo, o novo ministro da Educação, Renato Giannini Ribeiro, afirmou que os principais programas da pasta estão mantidos, apesar do ajuste fiscal do governo. Vocês viram a presidenta insistir na prioridade da educação quanto aos destinos do pré-sal, que está, enfim, vultoso, está produzindo mais do que a gente pensava até. E ela também disse que as ações estruturantes essenciais do Ministério da Educação serão preservadas. Então, o que o professor Luiz Cláudio já está fazendo é um levantamento do que pode ser adiado sem maiores prejuízos. Mas nós vamos tentar escalonar. Eu creio que todo governo tem sempre um problema, que é aquilo que ele faz e aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele pode fazer. A questão importante é quando você não consegue fazer aquilo que você quer fazer, é você dar as melhores explicações e fazer que isso ocorra dentro de um tempo não muito longo. Às vezes ocorre simplesmente um adiamento, uma demora na execução de uma ação. Mas nós temos um livro-guia, que é o PNE, o Plano Nacional de Educação, que, enfim, é uma lei sancionada, sem vetos, aprovada no Congresso, fruto de ampla mobilização social. Esta lei é a nossa, por assim dizer, Bíblia. Então nós vamos seguir isso. É uma lei que prepara em 10 anos uma mudança radical no panorama da educação brasileira. Isso nós vamos seguir. Se houver alguma demora, alguma coisa assim, nós vamos explicar.
Mas não vai ser sacrificado nada de estruturante, nada de essencial. Uma funcionária terceirizada que atua como operadora em uma cabine de recarga de bilhete único da Estação República do metrô no centro de São Paulo foi estuprada na noite da última quinta-feira, após uma tentativa de assalto ao posto de trabalho dela. A jovem de 19 anos foi surpreendida por assaltantes ao encerrar o expediente por volta das 11h30 da noite. Antes do ataque, os criminosos destruíram as câmeras de segurança da cabine. Na tarde desta segunda, o Sindicato dos Metroviários de São Paulo divulgou uma nota de solidariedade à jovem e cobrou esclarecimentos das empresas envolvidas. 10 detentos fugiram de uma penitenciária em Teresina. Os detentos cavaram um túnel com 3 metros de comprimento para escapar do presídio. A fuga aconteceu logo após o horário de visita. A polícia faz buscas pela região. Um ex-sargento da Polícia Militar foi encontrado morto no sítio onde morava, em Minas Gerais. O caseiro também foi baleado. O carro do sargento foi encontrado queimado longe da residência. A polícia investiga se foi um assalto ou vingança. Uma perseguição policial acabou em capotamento no Rio Grande do Sul. O ladrão tentou fugir num carro roubado, perdeu o controle do veículo e quase invadiu uma casa. Depois de receber atendimento médico, o bandido acabou preso. Está internado um bebê que quase se afogou dentro de um balde em Goiás. Ele foi resgatado a tempo pela mãe e está fora de perigo. Segundo a polícia, o caso é tratado como um acidente doméstico. Muricy Ramalho não é mais treinador do São Paulo. De acordo com a diretoria, a decisão foi tomada em comum acordo após a derrota de ontem para o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa, pelo Campeonato Paulista. O técnico passou o dia de hoje em repouso, depois de ficar indisposto pela manhã, o que o levou a adiar uma reunião marcada com o presidente Carlos Miguel Aidar. Amanhã, ele vai se despedir dos jogadores. A assessoria de imprensa do técnico divulgou nota oficial confirmando a saída dele da equipe. Uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas em um acidente na rodovia Anhanguera. A batida foi entre um ônibus e um carro. Minutos depois do acidente, antes mesmo da chegada das equipes de resgate, o helicóptero da TV Record já sobrevoava o local. Na beira da pista, o que se via era um carro totalmente retorcido e um ônibus tombado de lado. Os 2 veículos invadiram um canteiro e a estrutura de concreto do ponto de ônibus veio abaixo. Os passageiros tinham acabado de sair pela escotilha, aquela abertura no teto do ônibus. Na imagem, dá para ver uma mulher que recebeu os primeiros socorros ali mesmo. No carro, 2 homens estavam presos às ferragens. Paramédicos e bombeiros tentaram correr contra o tempo, mas o rapaz que estava no carro, no banco do passageiro, morreu antes de ser resgatado. O motorista teve mais sorte, foi socorrido com vida e levado para o hospital pelo helicóptero da Polícia Militar. No momento do acidente, havia uma viatura próxima, solicitou apoio, o bombeiro resgatou, retirou as pessoas, o Águia compareceu, retirou a vítima mais grave e conduziu para o HC. Esse outro carro também se envolveu na batida. O motorista diz ter escapado por pouco da morte. O Gol e o ônibus vinham a alta velocidade, acabaram perdendo o controle, invadiram o ponto, o ônibus capotou por cima do Gol e acabou me pegando, entendeu? Eu ainda desviei um pouco, mas tem que agradecer a Deus que estou vivo. O acidente foi no começo da manhã, no quilômetro 22 da rodovia Anhanguera, no sentido São Paulo. O tráfego chegou a ficar bloqueado por alguns minutos. O acidente aconteceu num dos pontos de acesso ao bairro do Morro Doce, aqui na zona oeste de São Paulo. Segundo a polícia rodoviária, carro e ônibus vinham lado a lado. O motorista do carro teria feito uma manobra arriscada e fechado o ônibus. Acabou arrastado até aquele ponto, onde de manhã estavam vários passageiros. Quem aguardava no ponto de ônibus conseguiu correr e por isso não se machucou. Dentro do ônibus fretado de uma empresa de alimentos estavam 3 passageiros e o motorista. No carro, por coincidência, outros 2 funcionários da mesma empresa. Todos trabalharam no turno da madrugada e pegaram a estrada para voltar para casa.
Um representante foi até o local para entender como 6 funcionários de uma mesma empresa, em veículos diferentes, se envolveram num acidente tão grave. O que passaram para a gente, por enquanto, é que o ônibus, no trajeto do nosso centro de distribuição aqui, até o terminal de ônibus aqui do bairro, ele foi fechado e acabou tombando por cima do carro, onde tinham 2 pessoas e uma veio a falecer. Peritos estiveram no local para verificar o tacógrafo do ônibus e o velocímetro do carro. Eles querem checar se os veículos estavam em alta velocidade. E no Rio de Janeiro, um homem de 50 anos que aguardava num ponto de ônibus morreu depois de ser baleado acidentalmente pelo vigilante de um supermercado que tentava impedir um assalto. Fernando Souza de Paula, de 50 anos, foi atingido na cabeça quando estava no ponto de ônibus, em frente a este supermercado na Penha, zona norte do Rio. Segundo a polícia, tudo aconteceu depois de uma briga entre o segurança do estabelecimento e um grupo de adolescentes. Os menores infratores teriam invadido o supermercado e atacado um funcionário. O segurança interveio e houve luta corporal. Durante a confusão, ainda segundo a polícia, a arma do vigilante caiu e disparou acidentalmente. Acertou a testa dele, foi horrível, foi horrível. Ele caiu vivo, mas a gente vê que ele não ia sobreviver. Funcionários, clientes e passageiros que aguardavam no ponto entraram em pânico. O homem ainda foi socorrido e levado para o Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos. Os menores fugiram após os disparos. O segurança, que não teve o nome divulgado, foi autuado por homicídio culposo, sem intenção de matar. Pagou a fiança e vai responder em liberdade. Tropas da França anunciaram a libertação de um refém holandês que estava há mais de 3 anos nas mãos de jihadistas da Al-Qaeda. Um holandês sequestrado na cidade histórica de Timbuktu, no Mali, foi libertado nesta segunda-feira por soldados das Forças Especiais Francesas durante uma operação no extremo norte do país africano. Shak Haik havia sido capturado por integrantes da Al-Qaeda no Magreb Islâmico em novembro de 2011. Na França, o presidente François Hollande comemorou o desfecho do caso. Ele foi transportado para um local seguro, de onde vai poder voltar ao país dele, para os amigos e a família. Podemos nos orgulhar, em primeiro lugar, pelo que os soldados franceses fizeram, arriscando as próprias vidas, e por libertar um homem que tinha sido privado da liberdade por muito tempo. Em novembro de 2014, a Al-Qaeda no Magreb Islâmico divulgou um vídeo em que Shak aparecia por ocasião do 10º dia de cativeiro. Um sul-africano e um sueco sequestrados junto com o holandês continuam com os jihadistas. As notícias do Espírito Santo também são destaque em nosso telejornal. E agora nós vamos à nossa redação em Vitória. Boa noite, Adriana Marques. Oi, Maria Clara, boa noite. Uma boa notícia para as mulheres que dependem do Serviço Público de Saúde aqui no Espírito Santo. A partir de agora, a mamografia pode ser feita de graça no Hospital das Clínicas, um avanço importante no combate à doença. Hospital Universitário das Clínicas, ou UCAM. O Hospital Escola da UFES fica em Maruípe, Vitória. Lá dentro, os médicos, técnicos e enfermeiros trabalham em recém-adquiridos aparelhos de ressonância magnética e de tomografia computadorizada. Em breve, os médicos do setor de hemodinâmica vão ganhar salas e equipamentos novos para detectar problemas cardiovasculares dos pacientes. As mudanças implementadas pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares se destacam no setor tecnológico do Hospital das Clínicas. Foram adquiridos também equipamentos para exames especializados, como este raio-x dinâmico digital. O mamógrafo, utilizado para detectar precocemente o câncer de mama, também será substituído. Ainda nesta caixa está o novo aparelho de mamografia digital do Hospital das Clínicas. Na próxima segunda-feira, ele começa a funcionar e vai ajudar a diminuir o número de mulheres em todo o Espírito Santo que aguardam pelo exame de mamografia. O superintendente do Hospital das Clínicas diz que o aparelho é o primeiro mamógrafo digital
Digital Público do Espírito Santo. Para atender toda a demanda do estado, o hospital vai fazer mutirões de mamografia aos sábados. O nosso grupo da regulação interna aqui do hospital vai entrar em contato com os municípios e com o estado e agendar esse mutirão de forma que ele fique bem organizado, a população fique informada do horário certinho que ela vai fazer os exames. É mais um avanço, porque o mamógrafo digital permite você fazer exames com mais eficiência e com um período mais curto de duração do exame. Além dos avanços tecnológicos, o superintendente anunciou os investimentos na linha assistencial do UCAM. Em 2014, o hospital dobrou o número de leitos do Centro de Tratamento Intensivo. Passou de 8 para 16 quartos. Para 2015 e até o final de 2016, a meta é dobrar os leitos de UTI neonatal e ampliar os tratamentos intensivos para pacientes com problemas de coração e também para crianças até 14 anos. Para dar conta de todos os leitos disponibilizados ao SUS, 713 funcionários começaram a trabalhar no hospital por meio de concurso público, 147 médicos e 195 enfermeiros. Depois de tantos problemas enfrentados nos últimos anos, com denúncias de sucateamento e atraso de salários, a intenção do superintendente é fazer do UCAM um hospital universitário modelo, unindo o aprendizado dos alunos à necessidade dos pacientes. De maio para cá, nós estamos admitindo vários profissionais, aumentou bastante o nosso quadro de médicos, de enfermeiros, de fonoaudiólogos, de alguns terapeutas. Ainda precisamos de aumentar esse corpo de profissionais à medida que a gente vai ampliando as áreas assistenciais do hospital, mas isso tem sido feito gradativamente de acordo com o nosso plano diretor estratégico, que é de 2 anos. Em todo o Brasil, o domingo de Páscoa foi comemorado com muito ovo de chocolate, certo? Pois é, mas em um vilarejo aqui no interior do Espírito Santo, a Páscoa para muitas crianças é bem diferente. Brincando, elas ajudam a manter uma tradição que já dura 70 anos. É o que mostra pra gente a repórter Francine Leite. Chocolate? Que nada! Ovo de verdade, de galinha mesmo. Mas antes de ser saboreado assim, um desfile de arte. Os ovos são decorados, pintados, coloridos. Algumas crianças vêm com a cestinha cheia, relembrando velhos costumes, de antes mesmo da chegada do chocolate. Tudo é feito com muito carinho pelas crianças e pelas mães. Já são 3 anos já que eu venho trazendo ela, muito animada, ela gosta bastante. Mas a graça mesmo é destruir os lindos ovinhos. E aí tem que ter muita habilidade. O ovo é posicionado embaixo do meio-fio e o jogador é desafiado a acertá-lo com uma moeda das antigas. A cada tentativa frustrada, o dono do ovo ganha uma prenda, 15 centavos. Para valer, a moeda deve ficar presa ao ovo. Não é fácil, não. Primeiro eu peguei com 28, agora... Não, aliás, 18, né? Agora já dei mais 12, foi para 30. Agora vou descansar um pouco, comer o primeiro, que é a tradição, é bom comer logo o primeiro que você pega, costuma dar sorte. Caçar um salzinho e saborear esse primeiro aqui. Desse jeito, tem criança que no início do dia já ganhou uma boa prenda. Essa é a festa do poca-ovo. Como? Poca? A expressão é capixaba. O verbo pocar, ele é um verbo usado no Espírito Santo, assim como outros, como esburrar, né? No sentido de arrebentar, mas que não é cortar, né? No sentido que você poca ovo, mas você não poca poca uma pedra, né? Mas não pode até pocar o dedo do pé, né? Se você machucar o dedo e estourar o dedo, né? O poca-ovo é brincadeira antiga no Patrimônio do Morelo, um vilarejo com cerca de 200 famílias na zona rural de Governador Lindenberg, município a quase 200 quilômetros de Vitória, no Espírito Santo. O jogo atrai crianças, jovens, adultos e adolescentes que já sabem bem o que fazer com o dinheirinho que arrecadam. A gente gosta de, comprar coisa na escola com que a gente ganha, né? Ou roupa mesmo, a gente pra esse supérfluo. Dá pra faturar quanto aqui?
Depende da quantidade, mas mais ou menos 50, 20. Depende da quantidade de ovos que você trouxer. Até mais, né? Até mais. A tradição do poca-ovo chegou no vilarejo no século passado. Seu Moacir foi um dos primeiros a trazer os ovinhos para a rua, na década de 40. 70 anos depois, trocou de lado e agora brinca com a neta. Depois de 4 tentativas. Aê, seu Moacir! Tem gente mais, pegou depois de mim, acerta mais do que eu, né? Eu já tô meio cansado, minha filha. Eu não aguento, mas o braço já dói. E durante todos esses 70 anos, tirando o valor do arremesso, o poca-ovo não mudou nada. Pelo contrário, só cresceu aqui no patrimônio do Morelo. A tradição virou atração e toda Páscoa faz muita gente voltar às origens. É gente do país inteiro, tem muita gente de Vitória que não deixa de vir. Todos os anos marca presença. Pessoas de Colatina, de Rondônia, de Florianópolis, de Brasília, todos os anos eles marcam presença. O poca-ovo virou festa para quem volta todos os anos, com música, bingo, barraca de comes e bebes. Virou festa, exatamente. E festa boa, né? Porque pega um ovo, vai lá, toma uma pinguinha, que é de graça, né? A cachaçinha de graça. E eu fui tentar pocar um ovo e descobri que sou péssima de mira. Mas o que importa é a diversão. Não dá, gente. Vai acabar meu salário, não vou conseguir. Bom, e você vai conhecer agora a história do Derek Rabelo, uma história de superação. Mesmo sem enxergar, Derek não desistiu do sonho e se tornou surfista profissional. E a vida do capixaba virou até um filme. O visual do surf é deslumbrante. O mar azul, a areia branca, o barulho das ondas, do vento. Agora imagina praticar o esporte só ouvindo o mar, sentindo a água bater na prancha, sem enxergar nada, no escuro. Essa é a vida de Derek Rabelo. Surfar é algo realmente incrível, é um esporte maravilhoso. Eu amo estar dentro do mar, amo fazer o que eu faço. Então, é difícil você explicar para quem não surfa qual é a sensação de surfar. Ao nascer, Derek foi diagnosticado com glaucoma congênito, uma rara doença que atinge os olhos. Foi obrigado a lidar com a deficiência, que para ele nunca foi um problema. Minha deficiência foi bem... não me atrapalhou em nada e eu sou muito agradecido a Deus, né, porque eu nunca fiquei triste por causa disso, nunca me senti inferior a ninguém, nunca me senti inferior a ninguém, menosprezado. Então, eu agradeço muito a Deus por eu ter aproveitado muito bem a minha infância. Aos 2 anos de idade, Derek ganhou sua primeira prancha, uma prancha de bodyboard. Mas foi apenas aos 17 anos que ele entrou no mar pela primeira vez com uma prancha de surf, presente do pai. A gente gosta muito de esporte, né? Aí eu dei essa pranchinha para ele quando ele tinha 2 aninhos, um bodyboard. Aí depois, mais tarde, comprei um pranchão grande para ele, pra gente brincar. E ele, depois desse dia, ele gostou e resolveu surfar, de verdade. Ernesto também é surfista. Escolheu o nome do filho em homenagem ao primeiro campeão havaiano de surf, Derek Hall. O rapaz é de Guarapari, balneário no sul do Espírito Santo. Foi para o Havaí pela primeira vez no final de 2011. Lá surfou uma das maiores e mais perigosas ondas do mundo. A partir daí foi só sucesso. Quem via Derek na água ficava maravilhado com a coragem e o talento do rapaz. O surfista de Guarapari encantou o mundo e foi convidado para gravar um filme sobre a vida dele, com participação da maior estrela do surf, Kelly Slater. Além da Visão, esse é o nome do filme que conquistou o 2º lugar nas bilheterias dos Estados Unidos em 2012. Isso foi uma experiência sensacional na minha vida, abriu várias portas, várias outras oportunidades. Então, adquiri uma pequena experiência de ator, né? Logo depois de eu fazer esse filme, eu fui convidado a fazer uma participação especial em um outro filme, que não tem muito a ver com surf, mas também envolve surf. Derek hoje está com 22 anos, é profissional no esporte. Já viajou quase todo mundo surfando, ou como ele diz, se divertindo. Mas quando pergunto se realizou o sonho da vida, o surfista cego surpreende com a resposta. A vida é feita de desafios e a gente tem que passar por eles e viver nossos sonhos, né?
Derek é a prova de que, independentemente dos problemas, a gente não deve desistir dos nossos sonhos. Bom, Maria Clara, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Boa noite e até amanhã. Bela história, hein, Adriana? Boa noite, até amanhã. E de volta a São Paulo, bombeiros acreditam que podem controlar ainda hoje o incêndio que atinge parte da área industrial de Santos, no litoral paulista, desde a última quinta-feira. Quase 200 profissionais trabalham para combater as chamas e prestar assistência para moradores e para quem trabalha na região. O fogo atingiu um depósito de combustível e, por conta disso, tem mudança nas rodovias de acesso a Santos. Dos 5 tanques que pegaram fogo, 3 continuam em chamas. Um trabalho incansável que depende de 100 bombeiros. Um incêndio tão grande que preocupa até os mais experientes. A quantidade de combustível envolvida, assim, ela nos dá assim, certa aflição até do combate. A nova medida adotada pelo Corpo de Bombeiros é o resfriamento dos tanques que estão ao lado das chamas. Um caminhão joga 8.000 litros de água com espuma por minuto, o que vem dando certo. Temos um navio bombeando água aí do mar, né? E a gente conseguindo fazer o isolamento, contendo, né, esse foco, para que não haja propagação para outros tanques, a gente tem ideia que vai conseguir, né, uma eficiência nesse combate. Esse é o ponto mais próximo que a gente consegue chegar do incêndio. A área foi completamente isolada por medida de segurança. A cortina de fumaça ainda é possível ser vista de vários pontos da Baixada Santista. Mas, segundo especialistas, a fumaça não é tóxica. As concentrações de compostos orgânicos voláteis, que seriam aqueles que poderiam trazer algum incômodo à população, estão dentro dos limites aceitáveis. Ruas próximas ao local do incêndio permanecem interditadas e a rotina do maior porto da América Latina também foi alterada. A nossa preocupação realmente é com a segurança da navegação, né? E principalmente com essa questão dos navios atracados nos terminais próximos ao local de incêndio. E nossa reportagem conseguiu novas imagens do trabalho dos bombeiros no combate às chamas. Veja, as imagens mostram o fogo bem de perto. Há 4 mangueiras jorrando água o tempo todo para tentar conter o incêndio. O calor no local é intenso. Veja agora a altura e a intensidade das chamas. Os bombeiros já previam que o combate seria demorado. Foram utilizados até agora mais de 5 bilhões de litros de água do mar. De longe, vemos agora ainda melhor a altura das chamas. É impressionante. 3 estelionatários aplicaram um golpe dentro de uma faculdade federal de medicina em Belo Horizonte. Eles se passaram por professora, assistente e aluna para furtar um celular. O anúncio feito na internet parecia a melhor opção para trocar de celular. Rapidamente, o comerciante recebeu uma proposta pelo aparelho e combinou de encontrar com o comprador. O encontro foi marcado aqui na Faculdade de Medicina da UFMG. O suposto comprador disse que se chamava Paulo e era professor de anatomia. Ele pediu ao comerciante que trouxesse o celular para que eles pudessem fechar o negócio. Sem desconfiar de nada, a vítima veio até aqui. Tudo parecia perfeito. Parecia. Eu fui até o prédio da faculdade encontrar com ele para entregar o celular. Chegando lá na porta, eu fui recebido por um assistente dele. O homem que se identificou como assistente do professor pediu o aparelho para a vítima. Ele fingiu que entrou na sala, voltou e fugiu com o meu celular pelo corredor. Eu demorei uns 15, 20 minutos para ver que eles não iam voltar. Estas fotos do circuito de segurança do prédio da faculdade mostram um casal conversando. O homem de camisa branca seria Paulo e a mulher, a suspeita que fingiu ser aluna do professor. Nesta outra imagem, o homem bem vestido, de gravata, que aparece com 2 telefones nas mãos, foi quem fugiu com o aparelho da vítima. O coordenador lá, ele buscou os vídeos, a gente viu que se tratava de uma quadrilha. Outras 2 pessoas já reconheceram um trio em outros roubos. Este especialista em segurança explica que durante uma negociação de compra e venda, principalmente pela internet, o vendedor nunca deve ir ao encontro de alguém. O ideal é que a pessoa convide, tá, aquele que está interessado no produto que você vai vender, que ela venha até você, para você se respaldar melhor. Os ladrões ainda não foram identificados. Agora imagine você acordar pela manhã para trabalhar e encontrar o seu carro sem as 4 rodas. Pois é, isso aconteceu lá em Franca, no interior de São Paulo.
Luiz Felipe levou um susto quando chegou na garagem da casa onde mora e se deparou com esta cena. Os ladrões furtaram as 4 rodas do carro dele. A ação aconteceu de madrugada. O pai do jovem ficou revoltado com a ousadia dos criminosos. A gente trabalha, sua aí para ter as coisas, aí vem um bandidinho aí, leva tudo assim e a gente fica de mão atada, não tem como fazer nada. Luiz Felipe tinha comprado o jogo de rodas personalizado há 8 meses no valor de R$ 2.500. Ele tinha acabado de pagar a última parcela. Meu filho tem 3 meses ali, acabou de nascer, às vezes precisa de levar ele no médico. Aí chega aqui, o carro está sem as rodas, é muito difícil assim pra gente. A garagem também é usada como ponto comercial. Segundo os moradores, esta não é a primeira vez que os ladrões invadem o local. A porta aqui do estabelecimento, esses dias mesmo eles tentaram arrombar ela e agora voltaram e fizeram o furto das rodas. Indignado, Luiz Felipe espera que alguém encontre as rodas e que chame a polícia. Se alguém vê aí na rua, possa ajudar a gente, é só na polícia. O Tribunal da Indonésia rejeitou nesta segunda-feira a apelação de 2 australianos condenados à morte por tráfico de drogas. A Justiça da Indonésia rejeitou o último recurso apresentado pela defesa de 2 australianos condenados à morte no país. Com isso, os 2 e outros 9 estrangeiros podem ser executados em breve. Entre eles está o brasileiro Rodrigo Goulart, condenado à pena capital por tráfico de drogas. Os advogados anunciaram que pretendem levar o caso dos australianos à Corte Constitucional, mas o procurador-geral da Indonésia, Muhammad Prasetyo, afirmou que eles estão brincando com a justiça e que todos os recursos legais já estão esgotados. Acreditamos que temos que tomar essa atitude porque não importa de onde sejam, os cidadãos têm o direito de viver e defender suas vidas. O tribunal rejeitou os recursos depois que o presidente da Indonésia, Joko Widodo, se negou a conceder um indulto. A ministra australiana das Relações Exteriores, Julie Bishop, afirmou que o país vai continuar buscando a suspensão da pena através de opções diplomáticas. Os australianos integram um grupo de 11 estrangeiros condenados à morte por tráfico de drogas. Em 18 de janeiro, o brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira e outros 5 condenados à morte foram executados na Indonésia. E o Hora News vai agora a um rápido intervalo e volta em instantes. Continue com a gente. Nós voltamos agora com outras notícias do Espírito Santo e você vai ver ainda nesta edição. O secretário de Educação anuncia prioridades da pasta e fala sobre polêmica envolvendo o programa Escola Viva. Projeto Praia Legal tem funcionamento suspenso no final de semana por causa de impasse entre Prefeitura de Vila Velha e Salva Vidas. E o Rio Branco vence o Linhares e lidera o hexagonal final do Campeonato Capixaba. A novela envolvendo as obras de ampliação do aeroporto de Vitória ganha mais um capítulo. Em entrevista à TV UFES, a senadora Rose de Freitas, do PMDB, afirmou que já foi assinada a ordem de serviço para a retomada dos trabalhos. A notícia de que a reforma do aeroporto finalmente vai sair do papel foi dada pela senadora Rose de Freitas. Ela garantiu que a presidente Dilma já assinou a ordem de serviço. Ele já estava licitado novamente, homologado, publicado. Faltava apenas a reunião dela com o ministro para tomar a decisão em relação ao aeroporto e assinar a priorização. Ela assinou, graças a Deus. O capixaba está desconfiado, afinal, a novela do aeroporto de Vitória já se arrasta há 8 anos. O último capítulo foi em janeiro. Foi anunciada a retomada das obras com investimento de 523 milhões de reais. Nem deu tempo de comemorar. Eu esperava que já estivesse pronta desde anteontem. A obra está para sair, vários aeroportos no Brasil já foram reformados e pouco se fez aqui em Vitória. Eu espero que dessa vez seja verdade, né? Que já prometeu tantas vezes, vamos ver se agora sai. Por enquanto só boato, só conversa e não vê nada. Por enquanto só promessa? Só promessa, é igual
aqueles políticos só promete nada. Em março, o ministro da Secretaria Nacional de Aviação Civil, Eliseu Padilha, afirmou que a Infraero não tinha dinheiro para a obra, que tem números grandiosos. De acordo com o projeto, o novo terminal terá 28 mil metros quadrados. A pista vai passar a ter 2.028 metros de extensão. Mais de 9 milhões de passageiros vão ser atendidos por ano. No Diário Oficial, a notícia da assinatura da ordem de serviço ainda não foi divulgada, mas a senadora Rose de Freitas já fez até piada sobre o assunto. Para os que acreditaram, parabéns. Para os que não acreditaram, parabéns também. Por nota, a Secretaria de Aviação Civil disse que desconhece a assinatura da ordem de serviço por parte da presidente Dilma Rousseff. E por nota, a senadora Rose de Freitas informou que jantou com a presidente Dilma Rousseff no último dia 25 e logo em seguida teve a palavra de Dilma sobre a prioridade na retomada das obras do aeroporto de Vitória. A Praia da Costa em Vila Velha é considerada modelo para deficientes físicos por causa do projeto Praia Legal. Com a ajuda de salva-vidas e voluntários, os cadeirantes e pessoas com outras limitações conseguem ter acesso ao banho de mar. Mas uma queda de braço entre o município e o salva-vidas está prejudicando o andamento dos trabalhos. A placa já diz tudo. Aqui o deficiente tem espaço e lazer garantidos dentro do projeto Praia Legal. Ou pelo menos deveriam ter, mas não foi o que encontraram no final de semana. Sinceramente, eu estou agoniado aqui. A vontade que eu tenho de me jogar na água de qualquer maneira, a vontade que eu tenho de chorar, porque o descaso que trata a gente nesse país como deficiente é desleixo, é descaso, é prevaricação do prefeito de Vila Velha na função administrativa dele, porque ele tem que dar guarita pra gente aqui, a gente tem o direito de ir na água. Os salva-vidas, que são fundamentais para o projeto, decidiram cruzar os braços. Eles alegam que, ao atender ao Praia Legal, existe um desvio de função e eles deveriam receber por isso. Segundo os salva-vidas, em fevereiro, eles tiveram uma reunião com o prefeito Rodney Miranda, que prometeu pagar um prêmio de produtividade ou folga pelo acúmulo de função. Mas até agora, nada teria sido cumprido. Os meninos confiaram nele, na palavra dele. Trabalharam o verão inteiro e chegou agora, não veio nada daquilo que ele prometeu, que é a produtividade e as folgas. Pelo menos um parecer ele tinha que dar para os salvas. Sem acordo e sem a ajuda dos salva-vidas, Beth, uma voluntária do programa, até tentou atender aos cadeirantes para que ninguém perdesse a viagem. Mas olha só a dificuldade na hora de carregar um dos pacientes. Trabalho braçal que exige força muito além do que ela é capaz. O trabalho dos meninos é essencial, entendeu? Porque a gente não consegue, eles têm, como eles já estão há bastante tempo no projeto, eles têm essa manipulação, eles têm a maneira de levar até a água, trazer, porque fisicamente para mim é realmente inviável, porque tem muito cadeirante e eu não consigo dar conta disso sozinha. Enquanto o impasse entre o governo e salva-vidas não se resolve, fica o medo de que o projeto, que já existe há 4 anos, passe por uma crise. O Praia Legal garante muito mais que lazer e acesso ao banho de mar para os deficientes. Ele devolveu a essas pessoas a autoestima e a vontade de viver. É uma coisa que faz falta pelo momento da gente estar aqui para o lazer, para interagir com as outras pessoas, para ter dando conhecimento. É como aqui fosse o nosso centro de vivência. Porque vai chegar no inverno, às vezes não tem nada para se fazer em casa e vem para cá. Tem outros meio de se divertir, de conversar, entendeu? Realmente temos medo de acabar esse projeto. A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Vila Velha disse que o programa Praia Legal está funcionando normalmente, com o apoio de toda a equipe técnica conduzindo e acompanhando os cadeirantes para o banho de mar. Mas não foi isso que nós vimos. Eu estive lá e acompanhei de perto a situação. E o apoio era dado por voluntários. Disse ainda que os guarda-vidas já recebem o prêmio de produtividade. Nesta terça-feira, o tempo segue instável e chove a qualquer hora do dia no norte do estado. Nas demais áreas, não há previsão de chuva. Veja as temperaturas previstas para o seu município.
O Tribunal de Justiça do Estado negou por unanimidade o mandado de segurança da ARCE, Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária, que pedia o fim da cobrança do pedágio da Terceira Ponte. O pedido de reconsideração foi feito à Justiça depois da decisão liminar da desembargadora Eliana Munhoz, que em 18 de dezembro do ano passado determinou o retorno da cobrança pela Rodossol. Em paralelo, já tramita uma ação movida pelo Ministério Público Estadual pedindo a anulação do contrato do Estado com a concessionária. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com a Roberta Michalski, que tem pra gente as notícias lá do sul do estado. Oi, Roberta, boa noite para você. Boa noite, Adriana. Os produtores de cana do sul do estado estão colhendo prejuízos. Com a falta de chuva, a produção foi prejudicada e já chega a ser 80% menor com relação ao mesmo período do ano passado. Nos canaviais de Itapemirim, o cenário é desanimador. Os 3 primeiros meses do ano foram de seca e, além da chuva, faltou dinheiro. A cana é uma das principais atividades econômicas no litoral sul do estado. O clima não tem ajudado e o governo federal também não. Para a região nordeste e o estado do Rio de Janeiro, o governo autorizou o pagamento de uma subvenção que compensa o impacto gerado pelo clima na lavoura, mas não para o Espírito Santo. E, enquanto isso, os produtores continuam colhendo prejuízos. A situação é muito crítica, muito complicada. A gente está tentando ver com o governo, com as prefeituras, para ver uma forma de ajudar os produtores, escalonando suas dívidas mais para frente, mas temos que pagar, né? Então, quer dizer, é um problema sério, tanto para 2015, também para 2016, porque se não colhermos agora, 2016 também vai ser a mesma coisa desse ano. Aqui no sul do estado, são cerca de 500 pequenos produtores. A produção de cana vem caindo cerca de 20% ao ano. Sem o dinheiro, a preocupação é ainda maior. Para eles, não há dúvidas, as próximas safras serão prejudicadas. E a expectativa para esse ano é de uma redução de até 80%. Esse 80% em relação a 2014, né? Porque de 2014 para 2013, nós já perdemos 35%. Então, quer dizer, em relação a 2013, na verdade, é 90% de prejuízo. Para vocês terem uma ideia da gravidade da situação, esse pé de cana aqui, ele deveria estar com cerca de 2 metros de altura só de cana, mas o que se vê, ele tem mais ou menos de 20 a 30 centímetros. E além disso, essa cana aqui, ela está seca, não tem como colher. E além de não ter como colher, também não tem como fazer muda para o próximo plantio. Gilberto é presidente da Cooperativa dos Fornecedores de Cana de Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy. A produção da cooperativa é destinada à única indústria de açúcar e etanol do sul do estado. Mas com os prejuízos acumulados, esse ano os agricultores praticamente não terão a matéria-prima para vender. Nós todos aqui em Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy plantamos cana para fornecer para a usina Paineiras. Alguns casos pequenos de cana para alambique, para alimentação animal. Mas na grande maioria, mais de 95%, é para a usina Paineiras. E nós, infelizmente, esse ano não vamos ter cana para fornecer para a usina Paineiras. Em outra lavoura, um grupo de trabalhadores colhe a cana, mas infelizmente ela não serve para comercialização. Pequena e seca, essa cana será destinada à alimentação do gado. O produtor segue amargando prejuízos e torcendo para que o clima contribua. Precisamos de chuva. E chovendo, a gente não vai ter muda, porque ninguém tem muda. Mas como a usina Paineiras já se prontificou a arranjar essas mudas, então nós estamos indo com a esperança de que, se chover, a gente pega a muda com a usina Paineiras e faça um plantio agora em abril. Policiais da Delegacia de Crimes contra a Vida de Cachoeiro estão à procura de 3 indivíduos acusados de homicídio na cidade. Os procurados são Wallace da Silva Pinheiro e Joquitan Cosi Leiber. Ambos fazem parte de uma facção criminosa que estava em disputa pelo tráfico de drogas no bairro Alto Eucalipto, em Cachoeiro, juntamente com um menor. Eles integram uma grande organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e, segundo as nossas investigações, vem incorrendo, em nome dessas organizações, em vários homicídios. E o grupo propriamente dito que eles integram é um grupo que
ao longo dos últimos anos, se destacou como um dos piores, se não o pior grupo de narcotraficantes de Cachoeira de Itapemirim. Eles são acusados de terem planejado e executado Flaviano Pereira Fraga e Leonardo Silva em fevereiro deste ano e Giovanni da Silva Argolo Júnior, morto a tiros em julho do ano passado, em sua residência no bairro Alto Eucalipto. O crime ocorreu na frente de familiares da vítima. O Joquitã é apontado como gerente do grupo conhecido como BMD, chefiado pelo Luiz Cláudio Ferreira, hoje preso, agora preso. E essa função gerencial por ele exercida o coloca numa condição de especial periculosidade. Porém, o Wallace, por outro lado, embora não disponhamos de informações que o coloquem numa condição de liderança dentro desse mesmo grupo, ele se destaca como sobremaneira extraordinariamente perigoso. A ele já foram imputados 5 homicídios, 2 dos quais já absolutamente comprovados e 3 em fase de apuração. O número de crimes, de homicídios, de assassinatos atribuídos ao Wallace o tornam extraordinariamente perigoso à sociedade. Segundo o delegado, os outros envolvidos nos crimes já estão presos e os processos são extensos e pede ajuda da população. Olha, se essa informação for imediata, se qualquer um deles for visto especificamente no local, eu peço para que seja acionado o CIODES, através do 190, número de emergência. Mesmo quem liga para o CIODES, se não quiser, não precisa se identificar. Por outro lado, se o colaborador tiver uma informação a respeito do local no qual uma dessas pessoas mora, ou um local que frequenta uma dessas pessoas, mas não seja uma coisa imediata, eu peço para que ligue para o 181. Bem, Adriana, essas foram as notícias de hoje. Voltamos à Vitória com você. Uma boa noite e até amanhã. Obrigada, Roberta. Boa noite, até amanhã para você também. Bom, o Hora News vai para um breve intervalo e a gente volta já com as notícias do esporte. O secretário de Estado da Educação anunciou hoje quais serão as prioridades da pasta e falou sobre o projeto Escola Viva, que tem causado polêmica entre os estudantes e professores. Escola Viva é uma oportunidade nova, né? É uma mudança radical no ensino médio, então é muito natural que gere debate, que gere dúvida, que gere polêmica, né? Nós estamos debatendo isso com os deputados, com os alunos, com os estudantes, com os professores e através de vocês com as famílias, mas é o que eu disse, né? Não dá para a gente, com o ensino médio como está, a gente ficar inerte, né? O governador falou que a prioridade número 1 é a educação e nós já temos um projeto importantíssimo que nós pensamos que vai mudar a realidade do ensino médio, né, no nosso estado, para que a gente possa chegar à meta de 6.0. O que nós queremos é, nesse período de governo, implantar 30 escolas até 2018 e atender 25% dos nossos jovens nessa nova modalidade, que é muito mais completa para a formação da juventude. O IDEB no ensino médio tem 3 avaliações, 2009, 2011 e 2013, que o ensino médio teve média 3,4. E a meta no Brasil é chegar a 6 em 2022. Por isso que nós estamos trabalhando duro, né, para viabilizar a implantação da Escola Viva. No planejamento estratégico foi tirada a ideia da gente implantar nesse período de governo 30 escolas vivas para melhor atender nossa juventude com uma educação integral em tempo integral no ensino médio. O cidadão capixaba sabe que o nosso país está enfrentando uma crise econômica, né? O Espírito Santo também, né? A receita pública vem caindo, mas na hora da crise você tem que ter prioridade. Então o trabalho de planejamento foi exatamente cumprir a promessa lá de campanha. O governador falou: a educação é a prioridade número 1 do governo e as obras da educação não entraram, né, em contingenciamento, pelo contrário. Né, todas as áreas do governo, a Secretaria de Obras, Planejamento, Fazenda, né, entenderam que precisavam garantir, né, esse ano vão ser 56 milhões de reais para que todas as escolas que estão em obras
inclusive algumas que tiveram obras paralisadas, tem obras com mais de 1 ano que estão paralisadas, nós vamos retomar e concluir para dar o melhor para a juventude. Recentemente, junto com a CESAM, a gente lançou um programa chamado Poupe na Rede, que é um programa de não só melhorar a estrutura física das escolas, com captação de água, com energia solar, né, mas também com muito material pedagógico para que os professores, nossos professores, possam trabalhar de forma mais intensa o tema ambiental, de forma transversal, né? A Secretaria de Meio Ambiente e o IEMA são parceiros nossos e eles vão nos ajudar a disseminar com as crianças, com os jovens, a ideia de que o planeta precisa da colaboração de todos para que a gente possa manter a vida. Nós precisamos de recompor o quadro do magistério, porque muitos vão se aposentando, né? A quantidade de temporários é grande, e isso nós vamos fazendo à medida que for clareando a situação, né? Da economia do país, da receita estadual, mas a ideia é que a gente permanentemente vá fazendo concurso e contratando os melhores capixabas para virem para a escola pública. Nós temos aproximadamente 40 mil, né? 42 mil, para ser mais preciso, cidadãos e cidadãs capixabas que já passaram da idade, têm mais de 18 anos, não tiveram oportunidade de estudar na época certa e voltaram para a escola. E nós tratamos eles com muito carinho, porque é um desafio grande na vida do cidadão passar da época de estudar e depois voltar. Então a escola tem que estar aberta para isso. O nosso compromisso é replanejar essa atividade, porque nessa faixa etária, né, 18, nós temos cidadãos com 50 anos frequentando a escola. São pessoas que já estão trabalhando e que querem se requalificar, melhorar essa qualificação para desempenhar melhor um papel não só no trabalho, mas na vida, né? Muitos, inclusive, aprendendo a ler, né, dando os primeiros passos. Então, a gente precisa ter uma rede que faça uma oferta adequada para esse público, porque esse cidadão também tem direito a uma boa educação e uma vida digna, né, na sociedade. E hoje é dia de enquete nova. Segundo a senadora Rose de Freitas, a presidente Dilma Rousseff já teria autorizado o início das obras do aeroporto de Vitória e nós queremos saber a sua opinião. Você acredita que agora finalmente o aeroporto será ampliado? Sim ou não? Vote, participe. O nosso site é o simnoticias.com.br. E agora o esporte. As redes balançaram pelos campeonatos estaduais e quem mostra pra gente é o comentarista Flávio Simões. Oi, Flávio, boa noite. Boa noite, Adriana, boa noite a todos. Pois é, Adriana, definitivamente tivemos uma rodada de muitos gols pelo Campeonato Carioca. Essa foi a 14ª rodada da competição e a gente começa falando do Fla-Flu. No maior clássico do futebol brasileiro, a bola balançou a rede dos tricolores por 3 vezes, dando a vitória ao Flamengo. Um jogo que terminou com a expulsão de Fred, que saiu falando horrores, fazendo declarações polêmicas, dizendo que o Campeonato Carioca tem que acabar porque se trata de uma competição desorganizada, sem credibilidade. Enfim, a vitória do rubro-negro deu a liderança ao time e ainda mais ânimo na briga pelo título. O Botafogo também marcou mais 3 pontos. Goleou o Madureira, o placar foi 4-1 e é agora o vice-líder da competição. E no outro jogo de ontem, Vasco e Friburguense, uma partida com 9 gols. Derrota Cruz Maltina por 5-4. Mas o maior detalhe dessa partida, Adriana, não foi o placar. Só para a gente comparar, para fins de comparação, o Vasco teve na partida de ontem 3 pênaltis a seu favor, convertendo 2, desperdiçando 1. Os números mostram que o Vasco teve no campeonato inteiro, veja bem, mais pênaltis marcados a seu favor do que todos os outros 3 grandes clubes do Rio de Janeiro somados. Com os 3 de ontem, já foram 7 penalidades para o Vasco, contra 2 para o Flamengo, 2 para o Botafogo e apenas 1 para o Fluminense ao longo do campeonato. Nós vamos ver agora os gols do Campeonato Carioca, começando pela derrota Cruz Maltina. Vamos ver. Num jogo de 9 gols, o Friburguense venceu o Vasco por 5-4 e se livrou da ameaça de rebaixamento. O Botafogo começou perdendo para o Madureira, mas nessa cobrança de falta, Carleto deu início à reação. No final, o Botafogo goleou por 4-1 e garantiu a vaga para a semifinal. Com a bola rolando, o Flamengo saiu na frente nesse chutaço de Jonas de fora da área que pegou o Diego Cavalieri adiantado. O tricolor buscava o empate quando o Fred, que já tinha um amarelo, levou vermelho
na disputa com Anderson Pico. O árbitro Wagner Nascimento Magalhães entendeu que houve simulação do atacante, que saiu irritado. O Fluminense tentou se reorganizar em campo. No segundo tempo, o Flamengo voltou animado. E quando pareceu que o tricolor ia reagir, Alexandro mostrou que a noite era rubro-negra. 2-0. E a Páscoa rubro-negra ficou completa depois do passe de Marcelo Cirino para Matheus Sávio. 3-0 Flamengo e vaga garantida. O Botafogo de Ribeirão Preto venceu São Paulo por 2-0. Vitor fez o primeiro gol e Gimenez o segundo, com direito a esse bonito giro. Depois da derrota, o técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, disse que estava envergonhado, mas negou ter pedido demissão. Na vitória por 3-1 contra o Mojimirim, o Palmeiras teve muito espaço para tabelar. Dudu marcou 2 vezes e Robinho uma. Rivaldo Júnior, o filho do campeão do mundo Rivaldo, descontou num bonito lance. Vladimir foi o nome do jogo que levou 32 mil torcedores à Arena Itaquera. Defendeu tudo, ou quase tudo. Esta sequência foi incrível. Vladimir só não evitou o gol de Felipe, depois do escanteio cobrado por Jadson. Se o primeiro tempo foi do Corinthians, no segundo, o Santos é que deu as cartas. E no cruzamento de Chiquinho da esquerda, Ricardo Oliveira, de cabeça, empatou o clássico, 1-1. O Boa Esporte corria o risco de rebaixamento. Gilson abriu o placar contra o Atlético, 1-0. Com habilidade, Chapinha fez o gol da vitória. Boa Esporte 2, Atlético 0. Já o Cruzeiro recebeu o Tombense. Leandro Damião fez o primeiro gol para os donos da casa. Cruzeiro 1-0. O Tombense empatou neste chute colocado de Jonathan. E Coutinho virou o jogo. Tombense 2, Cruzeiro 1. E com esses resultados, o Flamengo lidera com 35 pontos, o Botafogo tem 33, Vasco e Madureira tem 30 e o Fluminense, em quarto colocado, tem 28 pontos. A última rodada, que vai definir quem fica com o título, vai ser nesta quarta-feira. Adriana, um abraço a você e até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada, Flávio. Agora o Campeonato Capixaba. O Rio Branco venceu o Linhares por 2-0 e lidera o hexagonal. Quem conta pra gente é o Paulo Duarte. Num jogo tecnicamente fraco, o Rio Branco conseguiu vencer o Linhares por 2-0, mantendo a liderança do hexagonal final. Os gols só apareceram no segundo tempo. O primeiro, no lançamento de João Paulo, que Bruno Paiva aproveitou e fuzilou o goleiro Gustavo da equipe do Linhares. Eu entrei no intervalo, o professor Duílio conversou comigo. Pediu para mim imprimir um pouquinho de velocidade, que o time estava jogando bem, mas não estava criando, estava devagar. E com um gol tudo fica mais fácil, fica mais saboroso, né? E eu conquistei essa vitória hoje junto com meus companheiros. Esses 3 pontos sempre é mais importante. Saindo também do banco de reservas, Pepeta, o xodó da galera do Rio Branco, fechou o placar. 2 para o Rio Branco, 0 para o Linhares. A gente fica emocionado porque a torcida do Rio Branco é uma das maiores do estado, mas sempre vem me dando apoio, sempre vem favorecendo e eu sempre venho trabalhando dobrado para conseguir essa oportunidade, mas eu respeito o professor Duílio pela oportunidade que sempre vem dado, mas eu estou sabendo aproveitar com todas as garras e toda a força de vontade que eu tenho pela torcida do Rio Branco. Muito obrigado a todos. Bom, Hora News Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você tem daqui a pouco às 9 da noite no Jornal da Record News com Heródoto. Uma excelente noite para você e até amanhã. Record News, a líder em notícias.